Servidores do Poder Judiciário da União em Minas Gerais, CITRAEM, que interveio não só neste processo inaugurado em 2016, mas sobre o assunto discute perante o Tribunal a matéria, pelo menos desde 2012. Também defendeu os interesses desse tribunal quando a turma recursal do Juiz de Fora foi atacada por terceiros em 2012 e 2013 perante o CNJ e o CSJT. Lá esteve o Sindicato dos Servidores em defesa das decisões desta Corte havidas em 2007, que foram atacados em 2012 e 2013 perante CSJT e CNJ. Vossa Excelência deve se lembrar dessa decisão. Aliás, há um erro material que depois eu comentarei. Não foi o sindicato o primeiro a instigar esses órgãos de controle. Antes, pelo contrário, foram os adversários da descentralização da justiça do trabalho de segunda instância que assim o fizeram e antecipadamente. Embora não conste nos autos desse processo, senhor presidente, porque pouca coisa, aliás, consta nos autos desse processo, a não ser um pequeno abaixo-assinado, com uma razão de uma linha e 24 assinaturas, embora não conste também nos autos desse processo. Vossa Excelência mencionou o indeferimento a liminar requerida pelo sindicato perante o CNJ, indeferida a liminar para obstar este julgamento agora do dia 18, pela relatora do caso, doutora conselheira Daldi Santana. Nos parece que, embora tenha sido indeferida essa liminar do CNJ, o objetivo do sindicato foi atingido. E qual era esse objetivo? Que não era conturbar essa apreciação dessa matéria, nem tampouco retirar-lhes a autonomia para discutir esses assuntos que estão sim da sua alçada da discricionalidade. A intenção do sindicato era impedir que futuramente esse julgamento seja questionado de nulo. E lá no procedimento do CNJ, o sindicato trouxe as razões porque acredita que o procedimento e os critérios que até agora adotados nessa matéria administrativa vão necessariamente, se seguirmos nessa toada, chegarmos a um ato nulo. Aí a decisão discricionária, reconheço de Vossa Excelência sobre a matéria, estará embarcada sobre um procedimento nulo. Então o sindicato agiu no órgão de controle mais pela rigidez do processo do que pelo seu próprio mérito, que sabe não é do CNJ, nem do sindicato, nem do município, nem das faculdades e nem dos trabalhadores e jurisdicionados daquela cidade, mas é de Vossa Excelência. Ninguém quer excluir-lhes a autonomia, que a Constituição lhe garante se o CNJ está lá para preservar. A intenção do sindicato foi ser ouvido, porque temia não sê-lo. E o início dessa sessão demonstrou e evidenciou o temor do sindicato, que não foi ouvido até agora adequadamente. Embora a liminar tenha sido indeferida, eu dizia, o objetivo do sindicato foi atingido, qual seja o objetivo do sindicato? O objetivo do sindicato era garantir que não se concluísse a votação na sessão de hoje. E o objetivo foi atingido por quê? Porque o presidente, o senhor primeiro vice-presidente no exercício, garantiu à senhora relatora que não se concluiria a votação hoje. Leio das informações prestadas pelo tribunal perante o CNJ, o que veio antes da decisão que indeferiu a liminar. Evidencia-se, diz a presidência, ainda que prematura discussão meritória trazida pelo requerente, até porque a inclusão de mero abaixo-assinado em pauta tem por escopo dar início à discussão. E segue no outro parágrafo a presidência. Em momento algum se pretende negar ao sindicato, ao comitê orçamentário, depois tratarei desse assunto, digo eu, ou a quem quer de direito, qualquer oportunidade de manifestação, dizia o presidente perante o CNJ, realização de estudos e, menos ainda, precipitar uma discussão sobre um tema que demanda análise mais acurada. Convencida a senhora relatora de que não se concluiria a votação hoje, indeferiu a liminar.
Portanto, o sindicato está satisfeito com o que aconteceu perante o CNJ. E satisfeito porque terá a oportunidade aqui hoje de anunciar-lhes o problema que trouxe já o CNJ. A discussão sobre extinção de unidade judiciária não pode passar ao largo da resolução 184 do CNJ e 195 do CNJ. Doutor, dois atos normativos. O senhor está esgotado. 5 minutos. Senhor presidente, lhe agradeço terem me ouvido. Terei mais a dizer e espero ter outra oportunidade de fazê-lo sobre o mérito mais adiante. Obrigado. Próximo. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, senhores desembargadores, em especial o desembargador Jorge Berg, conterrâneo lá da nossa terra, Juiz de Fora. Eu venho como representante do Poder Legislativo de Juiz de Fora. O Poder Legislativo, como Vossa Excelência aí bem disseram, faz parte, sim, desse processo. Inclusive, em meados de 2014, nós respondemos um ofício advindo deste tribunal para que a gente manifestasse a respeito dessa Câmara Recursal. Então, esse ofício é o de número 556 de 2013. O presidente da Câmara, então, naquele instante, já veio à presença de Vossa Excelência manifestar da satisfação e da vontade da sociedade de Juiz de Fora. E é por isso que a gente veio aqui rogar a Vossa Excelências que meditassem sobre essa inquestionável importância da turma recursal descentralizada desse egrégio Tribunal do Trabalho para a sociedade de Juiz de Fora em si. Em especial para a comunidade jurídica, tendo em vista a alta relevância dos serviços jurídicos prestados pela turma recursal. Não se pode perder de vista, é claro que é fato, que estamos todos numa crise econômica, não só o Tribunal do Trabalho, mas todos nós numa crise econômica, inclusive Câmara de Juiz de Fora, com redução, Prefeitura, todos nós. Devemos lembrar, porém, que antes de tudo somos todos nós, no sentido amplo, não servidores públicos, por isso que a gente responde, e como Casa do Legislativo, a gente chama lá de Casa do Povo, então nós não somos servidores públicos, nem nós, nem qualquer um de nós aqui, mas somos servidores do público, sempre fomos, né? E temos que ter isso em mente. E isso não se faz sem que estejamos próximos do nosso povo, do nosso público, sem que possamos lhe dar a indispensável acolhida e a melhor solução possível para os seus problemas. Diante disso, é que o Poder Legislativo de Juiz de Fora cumpriu e vem cumprindo com seu papel de uma instituição que representa o povo. Foi assim quando a realização da audiência pública, realizada no dia 11 de fevereiro de 2013, com a participação de diversos setores da sociedade juiz-forana, inclusive do judiciário, onde se discutiu amplamente a descentralização da justiça e os benefícios dos serviços prestados pela turma recursal de Juiz de Fora. Também, através da presidência da Câmara, no biênio 2013-2014, foram expedidos 2 ofícios, 556 e 158, 2013-2014, nos quais a Câmara Municipal manifestou o apoio à manutenção da turma recursal do município de Juiz de Fora. Documento estes que eu peço vênia para juntar ao processo, se possível for, assim que terminar essa fala. E hoje estamos novamente aqui não só para reatar e reiterar o total apoio à manutenção da turma recursal do município de Juiz de Fora, mas para parabenizar esse egrégio tribunal, através de Vossa Excelência, pelo sucesso da instalação, que representou uma conquista única para a população por ela atendida, diante dos resultados e objetivos alcançados. Certamente a impensável possibilidade de extinção da turma recursal significará um retrocesso, não só na justiça, como um prejuízo irreparável à sociedade de Juiz de Fora, o que não condiz com o perfil vanguardista deste Tribunal Mineiro. Apenas argumentando, não devemos esquecer que nós, administradores públicos, antes de paralisarmos atividades de uma escola, por exemplo, de um posto de saúde ou de uma delegacia de polícia, temos por obrigação institucional
buscar uma solução que não afete esses serviços essenciais. Neste momento de crise, aliás, é que mais rebustece a necessidade de que a Justiça do Trabalho dê uma resposta séria e adequada para os dramas trabalhistas. As empresas estão em dificuldades, o desemprego aumenta, os direitos trabalhistas estão em risco, e o que fazemos? Desativamos um órgão de atividade fim? É essa a resposta que temos que dar para a sociedade? Lembro a proposta que em meados de 2013, em processo administrativo movido nesta casa, que acompanhamos de perto, dado o interesse da sociedade juiz-forana, a turma recursal Juiz de Fora foi plenamente aprovada, dada a sua eficiência e notória celeridade, além de inequívoca segurança jurídica proporcionada. Na ocasião, consultado que fomos, pudemos expressar ao excelentíssimo desembargador Júlio Bernardo do Carmo, que atualmente preside o nosso tribunal, representante desse tribunal, o encaminhamento. Eu pergunto só um minuto para encerrar. Pode concluir. Da análise promovida do nosso inteiro e incondicional apoio. Quero dizer que fomos consultados pela presidência do tribunal e para manifestar sobre o apoio e o resultado que estavam dando essa, logicamente, turma recursal. Então, nesse sentido, para encerrar, presidente, a experiência pioneira deste tribunal já se consolidou como um marco histórico e, com certeza, guiará os futuros passos da democratização do Poder Judiciário em sua marcha para o interior, levando a justiça de encontro ao povo, que é o objetivo que acredito desse tribunal vanguardista. E peço assim, para o derradeiro, só para encerrar, gostaria muito de citar, porque sou um grande admirador de Piero Calamandrei, gostaria de citar que nesse momento em que a justiça é colocada em questão, se acabar com um tribunal de justiça no município como o Juiz de Fora, onde o povo está sendo atendido com toda a plenitude, eu gostaria de deixar aqui uma mensagem de Piero Calamandrei, que dizia: para encontrar a justiça é preciso ser fiel. Como todas as divindades, só se manifestam aqueles que nela creem. O Poder Legislativo e o povo de fora creem na justiça e creem em Vossa Excelência. Obrigado. Está com a palavra. Excelentíssimo senhor presidente desta casa, excelentíssima senhora representante do Ministério Público, em nome dos quais eu cumprimento a todos os senhores desembargadores. Estamos aqui na condição de procurador do município de Juiz de Fora, a pedido e determinação do senhor chefe do Executivo, doutor Bruno Siqueira. Há um tempo atrás, aliás, não dista muito, eu estive participando de uma solenidade em que se comemorava a Semana do Advogado, a Semana da Justiça, e me deram a honra de presidir os trabalhos de uma mesa. Eu até causei certa estranheza de início, mas depois todos entenderam o sentido. Eu disse preciso que estava em luto pelo falecimento da justiça, mas que estava com o coração em festa, porque a todo dia os operadores do direito, os sacerdotes advogados, os senhores juízes, sobrejuízes, ressuscitavam essa justiça. E dessa forma, temos que enfatizar a relevância e o propósito que foi a vanguarda desse egrégio Tribunal Regional do Trabalho, pioneiro ao instituir uma turma recursal descentralizada, aproximando a justiça do jurisdicionado. Isso, aliás, deveria se expandir e servirá de exemplo para o país. Não podemos olvidar que em São Paulo nós temos TRT e em Campinas outro TRT. Não há necessidade. Nós temos uma convivência excelente em todo o território mineiro. Nós, mineiros,
somos realmente, temos a vanguarda sempre dos posicionamentos, somos inconfidentes, nós mineiros, e tem que deixar claro também aqui que houve também a solicitação de manifestação sobre a conveniência da manutenção da turma recursal ou não ao senhor chefe do município de Juiz de Fora. E este, evidentemente, com todo zelo, abrilhantando inclusive o trabalho da turma recursal de Juiz de Fora, defendeu a manutenção e solicitou. Então, senhores, eu venho aqui representando também a Associação dos Procuradores Municipais de Juiz de Fora, da qual sou vice-presidente, sou membro de várias associações de bairros da cidade de Juiz de Fora, de institutos. A população, o município de Juiz de Fora, veio até os senhores suplicar que tenham a responsabilidade de manter a turma recursal de Juiz de Fora, e expandir essa ideia, e dar os parabéns aos senhores por ter feito, por ter criado a turma recursal. Essa questão de corte de despesa, isso é muito relativo, pois se corta em despesas em outros setores. A justiça é essencial, como a saúde, a educação. Um povo que agora está próximo da justiça, os senhores poderiam expandir esse exemplo, criando outras turmas. Minas é um continente. Então nós estamos aqui para consignar a súplica dos munícipes, do senhor prefeito e deste modesto operário do direito pela manutenção da turma recursal. Muito obrigado. Está com a palavra, doutora. Excelentíssimo senhor doutor Ricardo Morhalen, que preside essa sessão. Boa tarde, excelentíssimos desembargadores. Venho como advogada, militante, há 24 anos na Justiça do Trabalho da região de Juiz de Fora, e venho como professora da Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais Viana Júnior, que é a 10ª melhor faculdade privada do Brasil, e nota 5 no MEC, que prima por um currículo impecável, e fui durante 10 anos professora da Universidade Federal de Juiz de Fora, do qual tive que pedir exoneração em virtude de 3 filhos de uma vez. Mas hoje venho aqui bradar, né? Fazer um brado, fazer um apelo em nome, não posso falar em nome da OAB, mas como advogada, em nome de vários colegas que me pediram para fazer esse apelo. A OAB, inclusive, ia mandar um representante, não sabemos até se houve algum problema no veículo, porque já estava se deslocando. Pois bem, a Justiça do Trabalho Mineira fez história. Fez história em 2007, quando criou a turma recursal de Juiz de Fora. Descentralizou a primeira turma do país. Um exemplo que já está sendo seguido pela Justiça Federal. Um exemplo que há de ser seguido pela Justiça do Trabalho no Brasil inteiro. Esse exemplo da Justiça do Trabalho Mineiro, pioneira, sempre na vanguarda, sempre a mais célere, sempre a mais brilhante. Os novos desembargadores, sem sombra de dúvida, são os melhores do país. Sem sombra de dúvida. E é por conta disso que tiveram o discernimento, a lucidez e a brilhante decisão de criar uma turma recursal descentralizada. E por quê? Porque os princípios basilares do direito processual do trabalho é de aproximação da parte com o jurisdicionado, onde há o jus postulandi, desde a Carta Magna de 88, se brada para extinguir o jus postulandi está aí. Porque o advogado, ele é dispensável, porque a parte tem que estar dentro do processo, a parte acompanha a audiência, e pela primeira vez a parte pôde estar diante de um julgamento de segunda instância. E digo mais ainda, o empregado é o hipossuficiente. Quando o empregado terá condições de pegar o veículo e vir aqui na capital acompanhar o seu julgamento? Se vossas excelências pudessem ver os julgamentos
da turma recursal de Juiz de Fora, a quantidade de empregados que se deslocam com roupas simples, às vezes chinelos de dedo, se deslocam para ver seus julgamentos, acompanhados de seus advogados de sindicatos e de diversos advogados mineiros e da região. Os empregadores, de certo, fica mais fácil vir aqui na capital, mas também com essa crise toda, é um gasto a mais. E quando se fala em corte e análise de corte de despesas, de orçamento apertado, há que se ter em mente o que há de mais moderno hoje na análise privada e pública, que é custo-efetividade. Não se pode analisar custo-número. Mesmo assim, não há nesse feito, como bem ressaltou outros desembargadores, ainda não há instrução. Quanto custa? Quanto vai ficar? O deslocamento para Belo Horizonte, será que fica mais caro? Alugar um imóvel? Despesas com o pessoal, transferência do servidor, ajuda de custo, será que realmente os números serão mais benéficos com a extinção da turma e transferência? Fora isso, e se os números forem benéficos? Hoje, até o SUS, até a questão de saúde pública, se analisa custo-efetividade. Vamos comprar um remédio para o SUS, custo-efetividade. Criar vacina, custo-efetividade. Porque hoje o serviço público, se ele é efetivo, se dá, no caso da justiça, a prestação da tutela jurisdicional adequada, se aproxima a justiça do jurisdicionário dos advogados. E como professora da Faculdade Viana Júnior, venho ainda colocar que Vossas Excelências talvez não saibam, as faculdades de Direito, todas, as 8 faculdades de Direito, colocaram em seu currículo escolar que a visita à turma recursal é uma das práticas trabalhistas. Audiências criminais, audiências cíveis, audiência nas varas do trabalho e pelo menos 2 sessões, ou uma, conforme a faculdade, assistir presencialmente. Vossas Excelências deveriam ver a beleza no dia que os alunos estão lotando aquela casa. Não há lugar para nós, advogados, sentarmos. Ela fica lotada de alunos com aqueles papéis de estágio, anotando e perguntando, porque ali eles veem a riqueza do debate jurídico. Muitas vezes na audiência de primeiro grau não se vê. Chega um acordo, eles não compreendem. Ali, quando há o debate do julgamento, eles ficam felizes, retornam para nós, professores, falando, professora, inacreditável o que nós vimos na cidade de Juiz de Fora. Inacreditável. Então, Vossas Excelências, analisem com carinho essa questão do ganho acadêmico, do ganho do jurisdicionado, do ganho do hipossuficiente, o empregado que tem visto e acompanhado seu processo. Não adianta pensarmos que mudando para Belo Horizonte vai ser a mesma coisa. Não vai ser. Juiz de Fora, como o município falou, como a Câmara falou, e como outros segmentos ainda gostariam de ter vindo falar, iam bradar pela manutenção da turma. Então, posso encerrar? Posso concluir? Quero, então, concluir bradando a Vossas Excelências que mantenham esse exemplo extraordinário, vanguardista, pioneiro, que está sendo já copiado pela Justiça Federal. Mantenham esse acesso maravilhoso do jurisdicionado, que engrandece sobremaneira o TRT da terceira região e dignifica a tutela da prestação jurisdicional trabalhista. Reafirma os ideais de justiça trabalhista e garante o Estado democrático de direito, acessível a todos os cidadãos. Excelentíssimos desembargadores, a classe dos advogados, a classe acadêmica de Juiz de Fora, roga, implora, humildemente, mantenham a turma recursal de Juiz de Fora. Obrigada. Encerrar as sustentações. Eu tenho em minhas mãos 3 requerimentos do desembargador Jorge Berg, de Mendonça, os quais os senhores tiveram conhecimento, que ele distribuiu, e outros 2 do desembargador Renato e do juiz Clébson Bastos Dutra, diretor do Clube de Foro de Juiz de Fora. Com umas ponderações,
resumidamente, o desembargador Jorge Guerra faz algumas colocações, faz uma proposição de declaração de inépcia do documento que deu início, subscrito por 24 desembargadores, com base no artigo 321 do novo CPC. Eu, de minha parte, penso que, no caso até de rejeitar essa questão, porque a causa de pedido, que é justamente a conveniência e oportunidade da manutenção da unidade jurisdicional de Juiz de Fora. E as outras questões que ele indaga, que são 4 questões que estão contidas no nível 2, qual o valor das despesas, quantos servidores, se há disponibilidade financeira para custear as ajudas de custo, os valores que poderiam ser economizados e comprovados, se seriam destinados a fim específico, considerando a lei de responsabilidade fiscal. Me parece que são questões que podem, se o ilustre desembargador julgar oportuno, levantadas no momento da votação, não antes da própria votação. Da mesma forma, me parece que a questão deduzida pelo desembargador Renato, que eu recebi hoje às 13h27, a data do horário do protocolo, indagando se seria viável a transferência física da Justiça da Câmara Recursal de Juiz de Fora para as dependências do Fórum, que é muito idêntica ao que afirma o juiz Cleverson Dutra. Me parece que também que não são questões que eu tenho que decidir de antemão, antes de iniciar a votação, mas que o pleno está soberano para apreciar, e cada um dos colegas e os próprios para sustentar.